conversar agora com Rosival Carvalho, ele é sociólogo, professor de sociologia. A gente vai falar um pouquinho sobre o Enem, na verdade, sobre a diminuição do número de inscritos na prova do Enem neste ano de 2021. Boa noite, Rosival, seja bem-vindo, como está? Olá, tudo bem, James? Como vai você? Prazer estar aqui com vocês para bater esse papo sobre o Enem, sobre a diminuição do número de inscritos, conforme você disse. E eu, modéstia à parte, gosto de conversar sobre educação, pensando na educação, aquela que poderia ser minimamente inclusiva. Essa é uma boa pauta, eu estou à disposição. Então vamos começar pelo Enem mesmo. Esse ano teve uma queda significativa do número de inscritos. E isso se atribui à pandemia ou à pandemia e outros fatores? Ou seja, como é que a gente pode encarar essa queda brusca nesse exame que já se tornou assim o vestibular nacional, né? Que é cada vez vinha numa crescente e agora diminuiu. James, veja só, não tem como negarmos que o fato da pandemia, né, essa pandemia que desde março de 2020 que nós estamos enfrentando e o empobrecimento das famílias, a realidade, por exemplo, da escola pública, da vida do menino da escola pública é uma realidade muito dura. Ano passado, por exemplo, em vários instantes, eu me fiz voluntário em ações em defesa da escola pública, me colocando à disposição para ministrar aulas na área de humanas, e o que se percebia e o que se percebe hoje é que nós estamos inseridos num contexto onde há grandes contradições que são muito evidentes. Por exemplo, se pensarmos naquilo que é a premissa do artigo 205 da República Federativa do Brasil, está lá escrito, não fui eu que escrevi, o legislador deixou lá registrado desde 88. Educação, direito de todos, dever do Estado. Aí eu lhe pergunto, James, diante da atual conjuntura, a gente pode de verdade enxergar a educação como direito de todos, dever do Estado? De antemão, eu já vou te afirmando, não tem nem como, até porque o que se enxerga, assim, de uma forma muito clara, é que com essa questão da pandemia, que, claro, dificultou e muito a vida das famílias, nós sabemos que hoje a sociedade brasileira está muito empobrecida. Basta olhar de forma mais apurada para as ruas. Um olhar na rua é talvez o espelho mais significativo do que nós estamos vivendo. Mas o que me chama a atenção é que cada vez mais, e nos últimos anos isso vem acontecendo, o número de inscritos na prova do Enem vem diminuindo. E quando a gente olha quem são as pessoas que estão se inscrevendo na prova do Enem, esse ano, por exemplo, percebe-se claramente que o número de estudantes negros, por exemplo, de estudantes das periferias, é uma diminuição assustadora. E tem algumas perguntas aí que a gente vai precisar dialogar um pouquinho para tentar compreender. Olá, Rosival. Olá, professor. Boa noite. Daniele falando aqui agora. Olá, Daniele. Tudo bem? Tudo bem. A gente conversou aqui há um tempinho atrás com Cristóvão Buarque, político, criador do Bolsa Escola. E uma das coisas que ele falou que me chamou muita atenção é de que o Ministério da Educação, o nosso Ministério da Educação, é muito voltado, peca muito na atenção à educação de base, né? E é muito voltado ao ensino superior. E quando ele falou isso, de fato, comecei a reparar que, pelo menos, o que se divulga mais, as medidas relacionadas ao Ministério da Educação, que vem à luz, é muito relacionada às universidades, às faculdades. O senhor concorda com isso? Acha que há uma falha do Ministério da Educação nesse trato? Assim, uma falha claramente, né? Mas é muito voltado apenas para o ensino superior. Como é que isso prejudica a nossa educação? Daniele, se você fizer uma pesquisa entre o grande público, né, a grande audiência da Rádio Metrópole, e você lançar a seguinte pergunta para as pessoas em geral. Diz uma coisa, atualmente, quem é o ministro da Educação? Essa pasta pertence a quem? Eu tenho quase certeza que a grande maioria do seu público vai ter dificuldade em saber o nome do ministro que representa a educação nesse momento. Bom, esse é um detalhe. Agora, sobre a sua pergunta especificamente, o cuidado com a educação, com o ensino fundamental e com o ensino básico, no meu entendimento, estou no chão da sala de aula há 34 anos e de forma ininterrupta. E se tiver saúde, principalmente saúde, pretendo ficar pelo menos mais uns 34.
porque a sala de aula é o espaço de reinvenção de cidadania, reinvenção da vida. E eu costumo repetir um bordão de um antigo colega da Universidade Federal da Bahia, professor Saja, que sempre dizia: é na sala de aula que a gente aprende a namorar aquela pausa, a vida. Então, quando não se investe de forma séria em educação, que é o nosso caso, o reflexo está aí no que a gente acompanha no cotidiano. Eu tenho também sentenciado e muito, aí já vem um outro caminho, que é pensar em Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, e pensar no verbo esperançar. E a sala de aula se configura como um espaço de esperanças, embora, na atual conjuntura, temos que combinar que está difícil, não consigo, pelo menos a curto prazo, vislumbrar possibilidades de uma mudança, embora todos nós sabemos que com a nova BNCC, né, o novo ensino médio, né, o dito novo ensino médio, ele traz algumas vertentes assim muito interessantes, mas eu sei que não é o foco desse nosso encontro hoje, pode ficar para uma próxima oportunidade. Agora, voltando a falar no Enem, o senhor falou na diminuição significativa de inscrições de estudantes negros, por exemplo. A gente sabe que isso é resultado de um impacto, digamos, econômico, mas isso acaba tendo também um impacto para o futuro, para esta mesma parcela da comunidade brasileira, da população brasileira. Ou seja, há sempre a esperança de que, pela via da educação, haja uma ascensão de alguns elementos que historicamente são alijados dos lugares de comando, dos melhores empregos, etc. E que, com isso, a sociedade brasileira apresente um aspecto mais equilibrado e que a gente diminua a nossa desigualdade muito agressiva e consiga colocar a nação num rumo talvez mais otimista. Queria que você falasse um pouquinho, quero que o senhor fale um pouquinho, professor, sobre esse possível impacto da diminuição desses estudantes negros em relação ao Enem especificamente. James, eu, em princípio, vou falar no esperançar, né, para que aqui esse nosso diálogo, essa nossa conversa, não fique parecendo que nós estamos trazendo apenas, digamos, uma visão schopenhaueriana da realidade educacional brasileira. Mas, olhando mais a fundo, olhando de forma detida e apurada, a impressão que eu tenho é que, primeiro, vamos pensar no início da pandemia e vamos pensar que ainda hoje, um ano e meio depois, nós temos escolas públicas, nós temos estudantes na rede pública que não estão tendo acesso nem a aulas, nem a professores. Aí você cria um hiato extremamente significativo. Essa moçada, essa meninada que é fruto da escola pública, que estuda na escola pública, eles deveriam ter os mesmos direitos que todos os estudantes que estudam, inclusive, em escolas particulares. Mas, na realidade, o que, por exemplo, eu enxergo? Essa dita dificuldade de inserir os alunos na escola, essa dita dificuldade nas tecnologias, essa dita dificuldade na capacitação dos educadores, foram tantos os problemas que foram se somando que o que eu enxergo hoje, de verdade, esses meninos e meninas que são sujeitos de direitos, eles estão sendo alijados da possibilidade de ter uma educação qualificada. Aí o que acontece? Pelo esforço individual de alguns professores, né, eles se mobilizam e conseguem levar para os estudantes aquilo que é o mínimo do mínimo. Agora, quando pensarmos numa prova como a prova do Enem, que é uma prova conteudista e também uma maratona, onde o esforço do sujeito, além do esforço intelectual, além daquilo que minimamente ele precisa ler e estudar, ele precisa ter uma bagagem cultural, uma bagagem de formação muito intensa. Aí eu te pergunto, não é justo, eu te pergunto e também já lanço a reflexão, não é justo nós pensarmos, por exemplo, um menino ou uma menina que está na terceira série do ensino médio, hoje, de uma escola pública, não é justo para esse menino, de repente, colocá-lo em nível de competição, dizendo, olha, você vai buscar uma vaga na universidade pública. Sinceramente, eu vejo que, individualmente, claro, tem aqueles meninos que
vão se esforçar e muito. A escola pública tem muita gente competente, a escola pública tem muita gente inteligente, tem muitos meninos com muito potencial, mas, infelizmente, eu enxergo um total descaso com a educação pública brasileira. E, mais uma vez, eu reedito o artigo 205. Está lá escrito, educação é direito de todos e dever do Estado. Mas, na prática, eu sei que provavelmente o secretário da Educação não vai gostar do que eu estou falando, ele vai trazer, inclusive, alguns dados que talvez vão contrariar aquilo que eu estou aqui afirmando, mas eu digo para vocês, a minha experiência de sala de aula indica que, mais do que nunca, nós estamos realmente num processo muito complicado. Falando ainda nisso, o senhor falou da conjuntura, que me parece referindo à conjuntura federal, né, que estamos falando do Enem, que de fato não prioriza a educação, que é evidente. Gente. Eu, de fato, tenho a mesma dificuldade que o senhor especulou para os nossos ouvintes de lembrar o nome do atual ministro da Educação. Eu lembro de Weintraub ainda, eu parei naquela fase e gostaria até de esquecer. Mas não é só em esfera federal. Aqui, a Bahia tem dados vexatórios em vários exames nacionais. Nós agora acabamos de ver uma matéria que envolve diretamente o nosso assunto, porque é uma suspeita de fraude em licitação para prover uma ferramenta que diminuiria esse alijão entre o aluno da escola pública e o aluno da escola particular, que seria o fornecimento de tablets para que, nesse período de pandemia, esses estudantes pudessem acompanhar e não ficar tão para trás quanto já estão. Então, tirando a questão da fraude, que a gente não tem como comprovar, no mínimo há uma questão de não prioridade ou de incompetência, visto que a gente está em setembro e o material que era para ter sido entregue no início do ano letivo só foi ser entregue agora, depois de muita pressão da imprensa. A minha pergunta juntando, porque aqui é o PT, nacionalmente é o presidente Bolsonaro, ou seja, são os grandes adversários, mas que parece que nesse quesito fica próximo. Darcy Ribeiro já disse que a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Mas esse projeto é porque dizem que é para manter o povo acabrestado, ou é simplesmente porque não dá voto? Ou seja, por que não se investe em educação? Você acha que é porque simplesmente isso não dá visibilidade, como fazer estrada, ou enfim? Ou é porque realmente é um projeto assim de manter o nosso povo à margem das decisões? James, você está me fazendo a pergunta de 1 milhão de euros. Por que não se investe em educação? Vamos lá, eu vou encarar esse desafio e eu vou lhe dizer o seguinte. Ao pensarmos na estrutura política brasileira, aí eu vou voltar para Jorge Amado, que eu sou assim, um fã incondicional de Jorge Amado, e vou lembrar dos Capitães da Areia de Jorge Amado, que é aquele livro que a boa parte, né, da minha geração leu, e os mais jovens também, alguns leram e tal, e alguns vão dizer, nossa, nunca ouvi falar em Pedro Bala e tal. Eu vou pensar em Jorge Amado, colocando em evidência os meninos em situação de rua na Bahia, e vou avançar de Jorge Amado, Capitães da Areia, até hoje, exatamente no dia 8 de setembro de 2021. Ao longo do processo histórico, as tentativas de modificar a educação brasileira de uma forma, digamos, mais incisiva, eu lembro de uma bem interessante, com as ideias de Anísio Teixeira sendo incorporadas a partir de um projeto de um ex-governador do Rio de Janeiro chamado Leonel de Moura Brizola. As ideias de Anísio da educação integral, a educação que pudesse atender de verdade o estudante, a educação que pudesse qualificar o estudante para a profissão, para a vida, para o exercício da cidadania. O que acontece? Se nós pensarmos, por exemplo, naquilo que é a escola pública hoje, tem muitos casos, e nós sabemos disso, inclusive noticiado largamente, que muitos estudantes vão para a escola porque na escola, minimamente, eles vão ter algum tipo de alimentação. Eu fico pensando em um projeto de educação que envolva muito mais do que a alimentação. E outra coisa, se nós pensarmos nos currículos das escolas,
Seria, aí vem, digamos, o devir, aqui nesse instante, você vai me permitir o devaneio, mas é o devaneio pautado na possibilidade, a escola integral colocando o sujeito para decididamente aprender não só as matérias que são colocadas no currículo, mas o estudante capaz de compreender o que ele está lendo, o que está aprendendo. Infelizmente, hoje, se você pede a um menino, assim, meu amigo, diz um adolescente, no caso, você diz assim, me diga uma coisa, você conhece João Guimarães Rosa? Se você fala hoje em Guimarães Rosa, se você diz para ele assim, olha, meu caro, precisamos enxergar o que está na outra margem do rio, ele vai olhar para você, James, vai dizer, quem é Guimarães Rosa? Eu estou colocando Guimarães Rosa, assim como outros tantos autores que são absolutamente desconhecidos. A literatura brasileira é desconhecida do estudante brasileiro, é desconhecida. E esse é um processo histórico. Hoje, infelizmente, o meu olhar para o que está acontecendo na educação brasileira, principalmente na realidade que está disposta para nós, essa que está disposta é um total descompromisso com a educação enquanto possibilidade humana. Falta respeito de verdade, falta investimento, falta coragem e outra coisa que não podemos perder de vista. Eu só consigo enxergar um projeto de nação, que invista, mas invista de forma séria em educação. Caso contrário, quando nós ouvimos esses noticiários, né, e vocês trazem sempre essas notícias muito atualizadas, aumento generalizado da violência, a violência descabida, isso é fruto da ausência de investimento em educação. Outro dia, inclusive, falando aí na rádio, noticiava-se sobre essa violência que se instaurou nas cidades e tal, falando especificamente aqui da Barra. E eu colocava em evidência algumas ideias. Por exemplo, um bairro como a Barra, sofrendo violência, a cidade de Salvador sofrendo violência, gente, a gente precisa de boa música, a gente precisa de boa leitura, mas estamos em época de pandemia. Gente, já que começam a acontecer flexibilizações, vamos educar pelo que efetivamente tem valor. Agora, o que é que você faz? Você deixa a meninada literalmente de lado, você deixa a meninada num processo de alheamento àquilo que é letramento. Como é que você resolve os problemas de uma cidade ou de uma nação dessa forma? Eu acho estranho, muito estranho, James. É verdade, é estranho. Professor, muito obrigado por essa entrevista, por essa conversa enriquecedora. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas espero que em breve a gente possa retomar e, de fato, a educação é difícil, mas é o único caminho. É o caminho mais lento, mas é o único caminho eficaz. Muito obrigado. James, o fato de abrir um espaço para um educador, para trazer uma discussão sobre aquilo que é educação hoje, sobre aquilo que é possibilidade, sobre aquilo que poderia ser o caminho que efetivamente precisa ser pensado e repensado, no meu entendimento, já é de grande valor. Agradeço a você especificamente, James, e a Rádio Metrópole. A Cristiane é uma simpatia de menina, assim, muito simpática, muito cortês, e me coloco à disposição para voltar para essa temática, porque é uma temática que precisa ser colocada em pauta de forma permanente, até porque nós temos que lutar em defesa da escola pública de qualidade. Não dá para esquecer a escola pública.